Fala galera, salve Maria Imaculada! Começando mais um programa Hora do Jovem aqui na TV Imaculada Conceição e hoje, direto da paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro Nova Lima, aqui em Campo Grande. Hoje o tema é Quaresma, renúncia, penitência, jejum, tudo aquilo que nós somos convidados enquanto cristãos católicos a viver neste tempo que para nós é dedicado, para Deus é dedicado. Você não pode perder o programa de hoje, hein? A entrevista é com o padre Adailton Miorim e também eu vou bater um papo bem bacana com a missionária da Imaculada Padre Kolbe, Marisa, falando sobre a renúncia na sua vida missionária. Também hoje no programa tem Dica da Hora com a Paloma Ortega, tem personagem da hora, tem hora musical, tem muita coisa bacana, olha só. E o CAT, vamos estudar um trechinho mais do Catecismo da nossa Igreja Católica, tem o Hora Kolbiana e, é claro, tem a sua participação aqui no nosso programa. Então, não saia daí, fique ligado porque o Hora do Jovem já está no ar e para começar eu passo para você a nossa primeira dica do programa de hoje. Confere aí. Seu nome significa, em idioma africano, afortunada, sortuda ou bem-aventurada. Curtir a primeira dica? Então fica ligado que ao final do programa tem a revelação do personagem de hoje. Olha só, é tempo de nós deixarmos de lado tudo aquilo que nos atrapalha, tudo que é supérfluo, tudo que torna a nossa vida muitas vezes fútil e egoísta. A Quaresma nos faz esse convite e nós precisamos nos alegrar. Alegrar no quê? No aprender a renunciar para ter mais vida. Isso é muito profundo e isso é muito bonito. Hoje no programa nós vamos falar sobre as renúncias que nós somos chamados a vivenciar para bem viver a Quaresma e assim poder viver melhor a nossa vida. Fique ligado e confira agora um bate-papo bem bacana com o padre Adailton Miorim. Curte aí. A conversa agora então é com o padre Adailton Miorim aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Padre, seja bem-vindo ao nosso programa e mais uma vez, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui, viu? Que bom estar novamente participando desse programa através da TV Imaculada Conceição. Maravilha. Padre, explica pra gente então qual que é o significado da Quaresma. Vamos lá, vamos falar sobre um tema importante para a nossa fé cristã. E um tema atual, pois a Igreja nos convida a viver este período que antecede as celebrações da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E esse período nós o chamamos de Quaresma. Quaresma é um tempo, portanto, de preparação, um tempo em que Deus, através da sua Igreja, nos convida a estar mais próximos dele. Preparar-nos para as celebrações mais importantes da fé cristã, que é a entrega, a renúncia, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. O Papa Francisco, ele nos convida a meditar intensamente este tempo. Ele diz que a Quaresma deve ser vivida mais intensamente como um tempo forte para celebrar, experimentar a misericórdia de Deus. Isso é bonito. É bonito, exatamente. É o Papa que nos convida a estar mais perto de Deus, a experimentar em nossas vidas, como pecadores que somos, a misericórdia que o Senhor quer dispor aos seus. Maravilha, muito profundo, bonito e profundo. Agora, padre, desde quando que se vive a Quaresma? A Quaresma, ela é praticamente celebrada desde os primórdios da fé cristã. Na Igreja do Oriente, Santo Atanásio, nas cartas pascais, as cartas que ele escrevia sobre a Páscoa, mais ou menos entre os anos 330 e 347, e também São Cirilo de Jerusalém, do ano 347, eles falavam sobre o período pré-pascal, ou o período de preparação espiritual para a Páscoa, que hoje nós chamamos de Quaresma. No Ocidente, Santo Agostinho e Santo Ambrósio, também no século IV, ou seja, nos primórdios da era cristã, falavam desse tempo de preparação para as celebrações da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Até o século IV da era cristã, a única semana de jejum era aquela que precedia a Páscoa. Então nós tínhamos um tempo curto
vivido através da Quaresma. Na metade do século IV, nós já vemos acrescentadas a esta semana outras semanas, compreendendo assim um tempo maior. E esse tempo era então de preparação para a Páscoa. A partir do fim do século IV, a estrutura da Quaresma é aquela que já hoje conhecemos. Já passou-se então a acrescentar os 40 dias de Quaresma, os 40 dias de preparação para a Páscoa. Estamos falando, Nelson, do início da era cristã. Então a estrutura que nós hoje conhecemos da Quaresma foi inserida na igreja no final do século IV. Bom, também este é um período, é um tempo de penitência, de se fazer jejum, de abstinência. O que é a penitência, padre? De que forma ela se revela na vida cristã? A penitência é você se sacrificar-se em prol de algo, O jejum, ele consiste em fazer uma só refeição completa ao dia. Muitos acabam confundindo jejum, abstinência. Abster-se de algo consiste em renunciar àquilo. Muitos procuram abster-se da carne vermelha, não apenas às sextas-feiras, mas durante os 40 dias da Quaresma. A abstinência consiste então em não comer a carne nesse período, neste determinado período. O jejum consiste então em renunciar às refeições, ou uma ou mais refeições durante o dia. Qual a relação, portanto, entre o jejum e a conversão? O jejum ou a abstinência tem que me levar à conversão, tem que me fazer aproximar-me de Deus. Essa é a intenção. Senão de nada adianta o seu jejum, a sua abstinência, o seu sacrifício, a sua penitência. De nada adianta você assumir estes gestos exteriores se isso não te motiva a estar mais perto de Deus, se isso não te motiva a uma transformação verdadeiramente interior. São caminhos, né? Vamos dizer assim, são caminhos, né? Sem dúvida, são propósitos que assumimos. Exato. E isso nos deve motivar, nos deve ajudar a uma conversão interior, a uma conversão sincera. Interessante, quando falamos em conversão, não é só aquela conversão exterior, para que possamos demonstrar publicamente a nossa conversão. Não é essa conversão que Cristo nos pede, não é essa conversão que Cristo quer de nós, mas verdadeiramente uma conversão interior, que brota do nosso coração. Interessante, se tomarmos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, Cristo diz: eu quero ou eu prefiro a misericórdia ao sacrifício. Mais que sacrifícios externos, mais que atos externos, o que Cristo quer verdadeiramente de nós é a conversão interior, a misericórdia que brota do nosso coração. E é claro, quando isso verdadeiramente parte do nosso interior, sem dúvida, isso se concretiza em atos externos. Quando existe um processo de conversão interna, isso, claro, vai culminar em atos externos. Saberei perdoar, estender a mão a quem precisa da minha ajuda. Aí está o verdadeiro sentido da Quaresma. Não viver algo somente exterior, não viver apenas o preceito. Mais uma vez, vale a pena mencionar, vale a pena citar este trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 13, onde Cristo diz: prefiro a misericórdia ao sacrifício. Exatamente. A gente sabe que não é só no período da Quaresma que nós precisamos viver essas virtudes, né? Por exemplo, a renúncia. A renúncia é algo que o cristão ele precisa viver não só na Quaresma, claro que é a partir da Quaresma, aí está a diferença, né? É um tempo de conversão, é um tempo de mudança mesmo, de um processo novo na nossa vida. Mas, por exemplo, a renúncia, padre, o que seria a renúncia e quais são os principais tipos de renúncia que o cristão precisa viver? Na vida nós renunciamos muitas coisas, não só o cristão, faz parte da vida a renúncia. Porém, nós cristãos
muitas vezes assumimos este propósito, assumimos a renúncia tendo como base o próprio Cristo. Tendo como base o próprio Cristo. Pela fé assumimos tais renúncias, ou a fé nos motiva a tais renúncias. Sobretudo neste tempo quaresmal. Desde os pequenos gestos, renunciar a uma refeição, renunciar à carne vermelha, renunciar talvez a um doce, a um refrigerante, são tantas as renúncias, até renúncias maiores. E como você disse, nós não podemos nos deter a essas renúncias simples e unicamente neste tempo. Simples e unicamente neste tempo. Mas a fé nos motiva tantas e muitas vezes a renunciar a algo que almejamos, a algo que queremos em nossa vida. Agora a diferença está, a fé me dá base, me dá uma base sólida. Aquilo que eu renuncio não se torna para mim um grande sacrifício ou um martírio. Eu renuncio por querer, eu renuncio por vontade própria. E quando isso acontece, o foco é diferente. O foco é diferente. Eu não olho, não vejo, não entendo essa renúncia como um martírio, como um grande sofrimento. Como um grande sofrimento. Aí está o sentido da renúncia pela ótica cristã ou pela ótica da fé. São Tiago, na sua carta, diz que a renúncia serve para que os nossos corações sejam fortalecidos, verdadeiramente fortalecidos. E eu acredito que, de fato, a minha renúncia, assumida pela ótica da fé, me fortalece o meu coração, fortalece a minha visão, a maneira de enxergar as dificuldades, a maneira de enxergar os problemas, a maneira de enxergar o mundo. Certo. Padre, para a gente encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Muitos jovens nos acompanham, não somente jovens, mas também as famílias, pai, mãe, vovó, quantas pessoas acompanham o nosso programa. Diante desse tema, diante desse período, qual é a mensagem que o senhor gostaria de deixar? Primeiro eu gostaria, Nelson, de mencionar aquilo que o Papa Francisco recentemente disse quando falou sobre o jejum, quando falou um pouco sobre o sentido da quaresma. Ele dizia, de que adianta o sacrifício externo? De que adianta não comer carne, se abster disso ou daquilo? De que adianta o sacrifício meramente externo se você devora o seu irmão? Isso é bonito. É verdade. Isso é bonito. O sacrifício tem que brotar do coração. A mudança tem que ser interior. De nada adianta, portanto, eu assumir o jejum ou este ou aquele sacrifício, se na comunidade, se na família, se no trabalho, entre os amigos, eu não dou testemunho daquilo que professo, daquilo que proclamo. São João Crisóstomo, ele, ao escrever sobre a renúncia, sobre o sacrifício, ele dizia, a honra do jejum consiste não meramente na abstinência da comida, mas em evitar ações pecaminosas. Quem limita o seu jejum apenas na abstinência da carne, o desonra. Se vires um inimigo, reconcilia-te com ele. Se vires um amigo tendo sucesso, não o inveje. Que não apenas a boca jejue, dizia ele, mas também os olhos, os ouvidos, os pés, as mãos, os olhos e todos os demais membros do seu corpo. Aí está o verdadeiro jejum. É nisso que consiste o verdadeiro sacrifício quaresmal, dizia São João Crisóstomo. É algo escrito há tanto tempo, tão antigo, mas que é tão atual para nós hoje. Que verdadeiramente possamos viver o sentido da quaresma na ótica daquilo que o Papa Francisco nos convida. De que adianta não comer carne? De que adianta se abster se você devora interiormente o seu irmão? Se você não sabe amar, se você não sabe perdoar, se você critica, se você o calunia? Que saibamos vivenciar o sentido da quaresma a partir deste texto, desta frase de São João Crisóstomo. Se vires um amigo, um inimigo, vá reconciliar-te primeiro com ele. Aí está o verdadeiro sacrifício, aí consiste o verdadeiro jejum.
Bacana a nossa entrevista com o Padre Adailton, né? Agora é o seguinte, segunda dica do personagem da hora para você já descobrir quem é o misterioso de hoje. Confere aí. Foi capturada e vendida por mercadores de escravos negros ao cônsul da Itália no Sudão, que logo lhe deu carta de liberdade. E aí, descobriu quem é o personagem da hora de hoje? Então, continue ligado aqui no Hora do Jovem. E agora é hora de nós aprendermos mais um trecho do Catecismo da Igreja Católica. E é claro que nós aqui no programa contamos com a ajuda do irmão palotino, o Frater Wellington. É contigo, Frater. Salve Maria Imaculada! Olá, Nelson. Olá para você que nos acompanha no programa A Hora do Jovem. Paz, bênção e saúde para você e sua família. Nosso momento YouCat, vamos retomar o nosso estudo acerca daquilo que a igreja nos ensina sobre a Sagrada Escritura, sobre a nossa fé e sobre os nossos costumes. E o tema de hoje é fé. O que é isto? O YouCat nos ensina: fé é conhecimento e confiança e tem algumas características. A fé é uma pura dádiva de Deus que nós obtemos intensamente quando a pedimos. A fé é a força sobrenatural de que necessariamente precisamos para alcançar a salvação. E a fé cresce na medida em que escutamos cada vez melhor a palavra de Deus através da sua igreja. Meus queridos jovens, meus queridos telespectadores do programa Hora do Jovem, fé é a autorização que você dá para que Deus haja na sua vida. Mas lembrando, quando a gente autoriza Deus a agir na nossa vida, temos que ter consciência de que Ele o fará quando quiser, da forma que quiser, no seu tempo. Porque Deus sabe quando é a melhor hora de agir. Há muita gente por aí que confunde fé apenas com sentimento. Não. Fé também é uma disposição de assumirmos aquilo que a igreja nos propõe, na certeza de que Deus está conosco. Deus está com você derramando muitas bênçãos. Creia, capriche e seja muito feliz. Muito obrigado, Frater, mais uma vez pela sua participação aqui no Hora do Jovem. Já é de casa, viu, gente? Semana que vem, no próximo Hora do Jovem, tem mais quadro YouCat. Agora é o seguinte, uma pausa no nosso programa, mas não saia daí, não troque o canal e nem desligue a sua televisão. No próximo bloco tem uma entrevista bem bacana, uma entrevista da hora com a missionária da Imaculada Padre Kolbe, Marisa Banegas, que vai falar um pouquinho pra gente sobre as renúncias que ela precisou fazer em sua vida religiosa. E tem mais, tem Paloma com dica da hora, tem o quadro A Caminho da JMJ e, é claro, a terceira dica do personagem da hora. Então não sai daí, porque o Hora do Jovem volta já.